Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, vamos ler até o verso 4, mas vamos nos dedicar muito ao verso número 1. E depois, lá no final da carta, mais um ou dois versos. A Tito, capítulo 1, verso 1 a 4. Todos acharam? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tem alguém do seu lado? Oremos uma vez mais. Querido da nossa alma, nossa gratidão chegar à tua casa, com o povo de Deus, com os obreiros do Senhor, este seleto grupo que o Senhor levantou nesta cidade, neste campo de trabalho, para buscar a tua face, para ser intercessor, evangelizador, discipulador. Deus querido, assim pedimos, Pai Celestial, que o ministério de cada um aqui essa noite seja mais uma vez renovado, despertado, que a tua boa mão estendida sobre cada um, sobre a vida espiritual, sobre a vida familiar, sobre a saúde, sobre o trabalho, sobre a vida profissional, escolar, de cada um dos teus filhos, venham as tuas copiosas bênçãos. Assim oramos, eterno, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero tomar seus lugares. Aqui temos uma carta preciosa, que é uma das epístolas pastorais. São três. As duas cartas a Timóteo e a carta a Tito. Timóteo, um jovem pastor, que, seguindo o chamado de Deus e do apóstolo Paulo, o acompanhou em viagens missionárias. Acabou sendo pastor, Timóteo, na cidade de Éfeso, talvez a segunda mais importante igreja daqueles tempos, depois de Jerusalém. Já Timóteo, mais um detalhe, ele era filho de uma judia e o seu pai era grego, de descendência grega, gentil. Então, sendo Timóteo assim, criado na doutrina da palavra de Deus, por sua mãe, por sua avó, muito dedicado ao Senhor, se tornou também um filho espiritual, ministerial do apóstolo Paulo. Este foi o trabalho muito importante que Deus fez através do apóstolo Paulo, de levantar outros ministros, líderes, por onde passou. Não somente com a formação de igreja, como com o surgimento de obreiros que se espelhavam no seu trabalho
para realizar a obra do Senhor. Já Tito, ele não tinha esta mesma natureza de Timóteo. Ele era gentio, não foi circuncidado como foi Timóteo. Havia um propósito na circuncisão de Timóteo, de mais aceitação quando o evangelho chegasse, através dele, aos judeus. Mas Tito, não sendo circuncidado, teve uma importância vital naqueles tempos iniciais da igreja. Porque você encontra no livro de Gálatas, capítulo 2, que Tito acompanha Paulo para Jerusalém. Quando Paulo se apresenta em Jerusalém para falar sobre a sua obra missionária. E assim, Paulo tem uma testemunha presente, não é? Naquele concílio famoso de Jerusalém, para deixar claro que a pregação do Evangelho não deveria ficar restrita somente aos judeus. Não. Agora Deus decidiu que toda a terra precisava conhecer o Evangelho. Todos os povos, de todos os povos fez um só, a família de Deus. Você pode louvar o Senhor por isso? Assim foi que Deus deu para Apolo dois razoavelmente jovens para serem seus cooperadores, e pessoalmente Paulo conduziu o desenvolvimento inicial destes obreiros, enquanto Timóteo ficou cuidando da igreja de Éfeso. Depois da primeira prisão que Paulo sofre em Roma, Paulo vai deixar Tito na cidade ou na ilha de Creta. Os cretenses tinham péssima fama naqueles tempos. Eram conhecidos como glutões, preguiçosos e muito ambiciosos. Eram, por assim dizer, pessoas que não queriam a vida com dificuldades. Estes eram os cretenses. Deles fala a palavra de Deus, o Novo Testamento, nas palavras do próprio Paulo, falando sobre a fama dos cretenses, dos que habitavam Creta. Um lugar de muita violência, um lugar de muita imoralidade, um lugar de grandes dificuldades para a implantação do Evangelho. Mas é lá, naquela ilha de Creta, ao lado da Grécia, que Deus determinou que Tito ficasse ali. E aí mesmo, no começo da carta, está um motivo pelo qual Paulo deixou Tito em Creta. Veja aí o capítulo 1, verso 5, ele recorda Tito sobre isso. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. E ele passa a elencar as qualidades daquele que pudesse assumir o presbitério. Ele não faz só isso. Paulo, além de passar esta relação de qualidades que comporiam o presbitério nas diversas cidades daquela ilha, porque o evangelho estava se expandindo por ali, ele também, nesta pequena carta de 3 capítulos, Paulo apresenta várias instruções sobre o funcionamento de uma igreja, como deveriam se portar os homens, as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, como deveriam se portar os pais, como deveriam se portar os obreiros, porque esta carta, ela tem um objetivo importantíssimo. Como Paulo também, ao escrever a Timóteo, tinha um propósito que salta aos olhos daquele que examina as Escrituras, as cartas a Timóteo buscavam trazer o valor
da doutrina da palavra de Deus. Mas a carta a Tito busca exaltar o valor das boas obras, para dizer que todo aquele que crê em Jesus Cristo não crê em Jesus para viver uma vida teórica, vai ter uma vida prática, nova, diferente, abençoada, consagrada, dedicada a Deus e à sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Estes são os contornos que você observa nesta breve carta de Paulo a Tito. Ele também apresenta aqui textos muito conhecidos da igreja, como os que estão no capítulo 2 e o versículo 11. Dificilmente um dos obreiros que estão aqui essa noite não mencionou este texto ainda na sua experiência de pregador. Diz aí 2 e 11 da carta a Tito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Quantos agradecem o Senhor? Amém, meus irmãos? São versículos que falam ao nosso coração e que dão conta da finalidade do Evangelho. A finalidade do Evangelho não é somente trazer a salvação, mas é nos ensinar a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. O Evangelho tem por objetivo a salvação do passado do homem, do seu presente desobediente, e dar ao homem a direção de um futuro de consagração, de dedicação a Deus, de vitória sobre as impiedades. Bendito seja o nome do Senhor. E isso, repito para os irmãos, no meio de uma sociedade devassa, perdida e com todas as dificuldades que você possa imaginar aqui. Muito bem, mas vamos extrair do primeiro verso algumas verdades. Pelo menos 4 delas que nós queremos extrair com os irmãos aqui essa noite estão no primeiro verso. Vou repetir o verso de número 1 do capítulo 1. Vejam só. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Primeira verdade que queremos descortinar aqui essa noite. Paulo, servo de Deus. Vamos repetir isso? Paulo, servo de Deus. Ele não se apresenta inicialmente, aqui está o apóstolo Paulo. Ele começa por onde devemos começar. Paulo, servo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem nós somos antes de ser um ministro, antes de ministrar para o povo de Deus, antes de ministrar para este mundo, sem Deus, sem paz e sem salvação, você precisa responder esta pergunta: quem sou eu? Bendito é o nome do Senhor. Paulo tinha completa convicção de quem ele era antes de qualquer coisa, antes de qualquer plano, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer reunião. Ele teve a sensatez de revelar para nós: Paulo, servo de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? É de uma grandeza pensar sobre isso, porque esta palavra servo
ela está se referindo a escravos, e muitas vezes a escravos comprados, adquiridos. E todo escravo já sabia de uma coisa: não tinha direito a nada. Paulo, servo de Deus. Paulo, que se enxerga como uma pessoa que não tem direito, como um escravo. Paulo, servo de Deus, que não tem direito sobre o que vai pensar, não tem direito sobre o que vai falar, não tem direito sobre o que vai fazer, porque tudo que ele pensar, ele tem que entregar a sua mente para Deus. Tudo que ele falar, suas palavras pertencem a Deus. Tudo que ele resolver fazer, ele tem que perguntar: Deus quer isso? Eu posso fazer isso? Então, o servo de Deus, Paulo, está dizendo que todo aquele que quer ser ministro não tem direito, nem sobre o que pensa, nem sobre o que fala e nem sobre o que faz. Bendito seja o nome do Senhor. Sem direito. Paulo, servo de Deus. E será que é isso que a gente assiste muitas vezes? Ou será que a gente não assiste? É arrogância, prepotência, soberba e coisas semelhantes a esta, de pessoas que querem ser bajuladas, que querem ser paparicadas, que querem ser todo o tempo elogiadas, que não suportam o anonimato e que querem somente brilhar e não brilhar o nome de Jesus? Será que a gente não precisa aprender com Paulo e começar a dizer: Paulo, servo de Deus, este deve ser o nosso conceito sobre nós. Somos um servo de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Na cidade onde eu morei, chegou um sujeito, e o pastor da cidade era o pai do pastor Sisac, pastor Jairo Valadares. E o sujeito chegou, parecia humilde nas suas palavras. Bateu a porta e disse: Pastor Jairo, pois não, eu sou fulano de tal, estou vindo lá de não sei aonde, lá de Goiás, não sei de onde, e eu gostaria de fazer um trabalho aqui nessa cidade. Ah, muito bem. E o senhor quem é? Eu sou apenas, simplesmente um servo de Deus. O pastor Jairo falou: não. Espera um pouquinho, presta bem atenção no que você acabou de falar para mim. Você disse que é o quê? Eu sou simplesmente, só isso eu sou, um servo de Deus. Ah, não, você não é isso, não. Porque se você for isso, então me responda: você faz tudo que Deus manda? Você só vai para onde Deus manda? Você só fala o que Deus manda falar? Você só pensa o que Deus quer que você pense? E foi falando, que o sujeito foi ficando sem jeito. Porque, irmãos, às vezes falamos isso e nem pensamos nessa fala, que somos um servo de Deus. Estamos prontos a aceitar todas as dificuldades que aparecerem para nosso ministério. Mas nessa noite eu sei que Deus falará e estará falando em cada um e no meu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aprender a primeiro, antes de ministrar, saber quem somos. Amém, meus irmãos? Muito bem. Mas não é esta a verdade única deste versículo. Vamos para a segunda verdade que aparece aí. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Vamos repetir? E apóstolo de Jesus Cristo. Aí sim. Agora, depois que eu sei quem eu sou, agora vamos ver o que eu vou fazer. Amém, meus irmãos? Então não pode trocar isso de lugar.
Você não pode trocar. Você não pode fazer a obra do Senhor sem primeiro saber se você é um servo de Deus. Se você está disposto a sofrer todas as dificuldades que o ministério vai apresentar para você. E assim, Paulo transforma esta segunda verdade numa palavra. E apóstolo. Apóstolo é uma palavra do conhecimento de todos, que significa enviado. Numa certa acepção, apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus. E para escolher Matias, foi esta a qualidade que procuraram. Alguém que conviveu, que andou com o Senhor. E Matias ficou no lugar de Judas Iscariotes. A partir dali, é muito difundido entre todos, principalmente nós da Assembleia de Deus, que outros apóstolos, naquela concepção não há, de pessoas que andaram com Jesus. Mas aqui, vamos deixar uma possibilidade. Não andamos com Jesus, mas Jesus anda com a gente. Amém, meus irmãos? E se Jesus anda com a gente e dentro da gente, nós podemos saber que todos nós, de alguma maneira, somos enviados, somos comissionados, somos encaminhados neste mundo e somos o corpo de Cristo aqui na terra. Quantos fazem parte deste corpo? Digam amém. Se nós somos estes enviados, com Cristo dentro de cada um de nós, então estamos prontos a aceitar esta missão, a viver esta missão, a nos submeter. Submissão. Submissão é a palavra inicial para quem vai entrar no ministério. Está pronto para obedecer, para aceitar, para ser orientado, ter esta humildade. Mas fazer como quem? Apóstolo de Jesus Cristo. E aí, o apontamento aí vai para o nosso Senhor, para Jesus. E o que é que a gente vê em Jesus na qualidade de enviado pelo Pai? Que qualidades você vê em Jesus? Primeira, que eu gostaria de ressaltar aqui essa noite, é que Jesus limitou-se a si mesmo para ser o enviado de Deus. Ele, sendo Deus, tomou a forma humana, aceitou a limitação do seu próprio corpo. E muitas vezes nós não estamos contentes com a situação em que nos encontramos. E dizemos, eu seria apóstolo se eu fosse outro, se eu fosse aquela pessoa ou aquela outra pessoa. Se eu tivesse esta condição ou aquela condição, eu até seria apóstolo. Não, faça como o Senhor, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele renunciou àquela situação celestial e abrigou-se num corpo humano com suas limitações e veio fazer o evangelho prosperar. Então, se você ficou esperando até o dia de hoje para ser um apóstolo do Senhor, numa concepção de uma outra grandeza que você acredita não ter e que seja necessária, desista disso. Deus pode te usar exatamente do jeito que você está. Bendito seja o nome do Senhor. Na limitação que você está, Deus pode usar cada um de nós. Agora, um texto escrito por Paulo a respeito disso, está na 2 Coríntios 12, verso 15. Ele diz assim, 2 Coríntios 12, 15. Eu, de muito boa vontade, que coisa boa, quando você acha um obreiro de muito boa vontade. Porque o que você acha de gente de má vontade não é brincadeira. Mas quando você acha um crente de muito boa vontade, o que ele disse? Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas,
ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Tá bom assim para você, irmão? Estar pronto para se gastar, deixar ser gastado, e aí vem uma palavra, a palavra estafa. É um desgaste tão grande que chega a esta vizinhança do que a gente chama estafa. Mas vou continuar, vou estafado como estiver, porque eu tenho uma chamada, eu recebi um ministério, eu recebi uma convocação do céu para a minha vida. E Paulo, não somente servo de Deus, foi apóstolo de Jesus Cristo. Quantos adoram a Deus, amém, meus irmãos? Ele se limitou quanto ao corpo, mas o nosso Senhor também se limitou quanto ao local da evangelização, do seu trabalho, e se limitou quanto ao público com quem ele ia falar. Dizem os pesquisadores que ele não esteve ausente mais do que 150 quilômetros do seu lugar de origem. E mesmo assim, o evangelho já é hoje seguido por milhões e milhões de pessoas, sendo que ele não saiu daquele lugar por mais de 100 e poucos quilômetros. Aqui estamos nós falando dele, porque tudo é dele, por ele e para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na limitação do espaço, mesmo na limitação até do público que iria ouvi-lo, porque ele disse, certa feita, que ele deveria vir primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Este era o público de Jesus. E quando eu chamo atenção para este tópico, eu chamo atenção para algumas coisas desanimadoras que influenciam pessoas, ministros, obreiros, sabe quais são? Líderes. De pensar assim, o mundo vai de mal a pior. E ele olha o mundo inteiro. O mundo é tão gigantesco que ele quase cai de costa diante da grandeza do mundo. E diz, não tem conserto, nada pode mudar. Não pode mudar para você que não crê ser um enviado de Jesus Cristo. Porque se você entendeu a chamada do Senhor, lá no seu pequeno mundo, lá na vizinhança onde você habita, lá no local onde você trabalha, na classe de aula onde você está, entre as pessoas que você encontra no mercado, no posto de gasolina, na empresa XYZ, não importa, neste pequeno mundo que você vive, Deus pode te usar. E se Deus usar cada um no seu pequeno mundo, todos os mundos aqui somados podem transformar a cidade de Pindamonhangaba, podem transformar toda esta cidade, se Deus encontrar uma pessoa cheia do seu Espírito Santo, uma pessoa que esteja no seu primeiro amor. Você pode glorificar a Deus por isso? Como é diferente encontrar uma pessoa que está vivendo o primeiro amor. Nada é difícil para ele. Nada é difícil. Ele chega mais cedo, ele sai mais tarde, ele está sempre procurando o pastor. Tem algo que eu possa fazer, não é? Tem alguma coisa, alguém que eu precise visitar. Ele está sempre disponível, ele está naquele primeiro amor. Mas o Senhor, quando fala à igreja ou ao anjo que está em Éfeso, vale a pena dar uma lida, não é? Não custa nada. Veja só que texto maravilhoso. Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Bendito seja o nome do Senhor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Como é que se volta ao primeiro amor? Praticando as primeiras obras. Amém, meus irmãos? Praticando as primeiras obras. Voltando a ser quem você foi.
você vai ver o primeiro amor renovar na sua vida. Não é assim no casamento de vocês? Não é assim? No começo fica até difícil sair para ir para o trabalho. É um beijinho para sair, depois mais outro beijinho. Não é? Vem beijando, até chegar na porta. Da porta ainda mais um beijinho, tem que chegar lá no portão da calçada, dá mais um beijinho, e depois ainda lá adiante ainda manda mais um beijinho. Mas aí o tempo vai passando, vai passando, chega a hora que ele fala tchau, não é? E tem dia, quando o tempo passar bastante, ele nem tchau dá. Quando ela vai ver, ele já foi. Por quê, meus irmãos? Precisa voltar o primeiro amor. Talvez eu estou falando com gente que precisa voltar a beijar a esposa, hein? Bendito seja o nome do Senhor. Estou sendo revelado aqui. Glória a Deus. Mas na verdade não é isso, irmão. Vamos nos acostumando com as coisas. E a vida espiritual e ministerial passa por essas decadências. Não, irmão, você não tinha aquele cuidado, não é? Antes trazia a Bíblia, a palavra de Deus na igreja, mas aí surgiu o celular, ele diz assim, não, para que eu vou levar a Bíblia? Tem tudo aqui, tem 400 versões aqui, não é? Essas coisinhas que vão, não é? Antes ele trazia uma harpa para cantar o hino da harpa, agora canta-se o hino da harpa, ele fica aí voando no espaço, procurando notícia na internet, e não canta o hino da harpa. O obreiro, principalmente se estiver no púlpito, e não cantar o hino da harpa, o povo está olhando, e fala, ele não dá valor aos hinos da harpa, ele não dá valor ao que acontece no culto, ele fica somente conversando no púlpito. Não, meu prezado irmão, dê valor, volte ao primeiro amor, bendito seja o nome do Senhor. Assisti um vídeo esses dias do meu irmão Maurício Fortuna, pai do senhor Maurício, se um dia você assistir isso aqui, e ele disse nesse vídeo, esses dias, foi postado aí, sobre ele tornar-se um dizimista, e ele disse uma coisa interessante, quando a gente está animado, despertado, no primeiro amor, até hino da harpa move os nossos corações. E é verdade. Mas quando não é assim, irmão, ficamos de mau gosto com quem vai pregar, com quem vai cantar, não é? Tudo no culto não serve. E tem igrejas que o povo sabe, não vou falar o nome da igreja, mas vocês já vão entender qual é. Quando acaba o culto, um sai pela porta, né? E um fala para o outro, Deus falou essa noite. Vocês conhecem, né? Deus falou essa noite. Então, agora na nossa igreja, às vezes pode ser que isso foi esquecido. E se você vai para casa reclamando do culto, está dentro do carro os filhos, jovenzinhos, ouvindo o pai e a mãe falando mal do culto, falando mal do pastor, e depois você não entende como é que essas crianças não querem voltar na igreja. Você só fala mal deste lugar, como é que eles vão voltar na igreja, meu prezado irmão? E você está ajudando os seus filhos a ficarem fora da igreja. Não faça mais isso. Deus te trouxe aqui essa noite para conhecer a verdade de que Paulo é servo de Deus, mas também era apóstolo de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, outra coisa a que Jesus se submeteu para ser um enviado de Deus, ele se submeteu ao tempo. Quanto tempo foi o ministério de Jesus? O ministério terreno? Cerca de 33 anos. Sim, não é isso? Cerca de 33 anos. E você, então, pode pensar, pouco tempo, fez muita coisa, não é? Quantos de nós aqui já tem mais de 60? Já levantei a mão, não é? Uma hora dessa nós vamos embora. O pastor Jair vai fazer 60. Ainda não tem, não é? Mas uma hora dessa vai embora. Porque a gente não tem duas vidas, só tem essa vida. E você foi chamado por Deus para ser ministro. Você nem sabe quando vai acabar a sua vida. E o que é que vamos falar depois que a sua vida terminar? Não é? Vamos ter uma rua para dar um nome. Só isso. Mas você pode fazer mais. Você pode deixar um legado.
um homem fervoroso, um homem que não faltava, um homem que falava bem da igreja, um homem que trazia visitantes, um homem que visitava os que estavam se decidindo a Cristo, um homem que procurava o pastor, que tinha interesse, amor pela obra de Deus. Você tinha o primeiro amor, e todo mundo queria ficar perto de você. Cadê esse primeiro amor? Pede para Deus aí essa noite: Senhor, me volta ao primeiro amor, me ajuda a praticar as primeiras obras. Bendito e glorificado seja o nome de Jesus. Não temos duas vidas. Finalmente, uma coisa importante nesse segundo item, nessa segunda verdade, é que Jesus não ficava criando assunto. O assunto de Jesus era o Evangelho. E olha que o pessoal procurava distrair Jesus. Um dia chegaram para Jesus e disseram: mestre, é certo pagar o dízimo, aliás, pagar o tributo a César? E ele disse: onde tem uma moeda aí? Apareceram com uma moeda, e ele perguntou: de quem é essa efígie? É de César. Aí ele disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas ali estava uma armadilha. A armadilha era o seguinte: quem é que tem que ter poder? É César ou Deus? A discussão não era sobre economia, não era sobre tributo, não era sobre Ministério de Fazenda. A discussão ali era: o poder de César é legítimo, nós temos que obedecer a César. E aí o Senhor não caiu nessa armadilha, porque o Senhor nunca mudou de assunto. O assunto era o reino de Deus, a glória de Deus, a bênção de Deus, a virtude de Deus, a obediência a Deus. Este deve ser o assunto da igreja, o assunto do apóstolo tem que ser a palavra de Deus. Não invente assunto. O povo não quer assunto inventado, o povo não quer assunto mundano, o povo não quer assunto filosófico, o povo quer a palavra de Deus. Cite a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, mencione a palavra de Deus, que você vai ser apreciado, vai ser procurado, vai ser desejado, porque a palavra de Deus está na tua boca. Bendito seja o nome do Senhor. Leia bons comentários, leia bons dicionários, pesquise, converse com pastores, com professores. Não fale a pau por pedra, não fale sem entender, mas procure fazer da palavra de Deus o seu assunto. Bendito seja o nome do Senhor. Se a igreja deixar de pregar o Evangelho, quem vai pregar? Quem vai pregar? Deus só autorizou a igreja a pregar o Evangelho. Se eu e você nos calarmos, ninguém falará o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado e vai ser pregado pela igreja. Não fique enrolando nos cultos, inventando, passando do horário. O culto tem hora para começar e tem hora para acabar. Não ponha a culpa no Espírito Santo, ponha a culpa na sua desorganização. Você é desorganizado. Se você for organizado, o horário do culto é tal a tal. As famílias que trabalharam durante o dia vão para a igreja e vão pensando: tal hora acaba o culto, eu tenho certeza que vai acabar o culto, vou voltar para minha casa e vou descansar. Passar o dia trabalhando, se esforçar para chegar na igreja, para ver você contando historinha fiada. Não, você tem que chegar na igreja e pedir a Deus: me dá sabedoria para dirigir este culto. Este culto tem começo, tem meio e tem fim. Você pode glorificar a Deus por isso? Não culpe o Espírito Santo pela sua desorganização. Quando alguém chega para mim e diz: olha, o senhor tem meia hora para pregar, pode ter certeza, irmão, é cravado, ué? Vai ser cravado em 30 minutos. Eu não sou doido, não sou débil mental, sei que o relógio dá a volta, está lá, está dando volta lá. Daqui a pouquinho deu horário. Parou, meu irmão. Se não deu para falar tudo hoje, pede a Deus que o pastor vai lhe dar uma nova oportunidade. Você põe uma vírgula e depois você continua. Quantos agradecem a Deus por isso?
Temos que ter sabedoria, irmãos, porque essa é uma necessidade para ministro de Deus. Mais para frente a gente vai falar isso. Mas, vamos citar o versículo de novo. Estou no capítulo 1, verso 1. Vamos lá? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Já foram duas verdades. Terceira verdade. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Este ponto aqui é para nos falar sobre a nossa mensagem, é aquela que chama as pessoas a ter fé em Deus. Bendito é o nome do Senhor. É aquela que fala da evangelização. Acrescentar novas pessoas para a igreja é motivo de saúde e alegria na igreja. Se ficarmos a vida toda só nós mesmos e mais ninguém entrar para a vida da igreja, isso vai ficar monótono, sem graça, chato mesmo. Nós não temos o direito de permitir isso, porque existe um mundo inteiro precisando ser salvos. Existe um mundo inteiro de pessoas que precisa da salvação. Fiquei sabendo que num país chamado Nova Zelândia, quem já ouviu falar da Nova Zelândia? Lá não é um lugar gelado, não é também super quente, mas é um lugar que tem certas condições climáticas. E resolveram fazer um teste de confinamento de ovelhas. Vamos pegar ovelhas e guardá-las 2 meses fechadas. E aí, sem alimentar as ovelhas. Rapidamente, quando terminou aquele período, abriram o confinamento, as ovelhas tinham comido a lã uma das outras, porque elas não suportaram ficar ali, naquele ambiente, só elas, sem nenhuma nutrição. Mas deixaram mais um mês. Sabe o que aconteceu? Quando abriram, nesta experiência, nesse experimento que fizeram com esses pobres animais, umas comeram as outras. Essa é a realidade. Quando uma igreja para de crescer, uma ovelha come a outra. É o que vira. O senhor já viu isso? É o que vira. A igreja não cresce e um fica só mordendo o outro. E você acha isso na Bíblia? Tem. Vocês conhecem. Gálatas 5:15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais uns aos outros. Então, meus irmãos, uma igreja precisa crescer. É razão de saúde, é razão de alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Se cada culto, lá na sua congregação e aqui na sede, trouxermos alguém, um convidado, isso para falar daqui, né? Que isso pode ser na nossa casa, pode ser em outros lugares, mas para falar do nosso ambiente, não é? Que maravilha vai ser, a novidade. Chegou um visitante. Aqui na sede, cada congregação tem um jeito. Aqui na sede, os nossos adolescentes, está aí o Adenir, o líder dos adolescentes, está aí ou já foi embora? Eles fazem uma coisa interessante. Depois que se apresentam os visitantes, eles se assentam aqui e saem para cumprimentar os visitantes. Cada congregação tem o seu jeito. Mas eu achei isso magnífico. Não é? Precisava o pastor levantar da cadeira dele e ir lá, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Mais glorioso ainda. E isso é fundamental, irmãos. Que as pessoas sejam contactadas depois do culto. O Ministério de Integração surgiu para isso. Um telefonema pode fazer a diferença, não é? As pessoas ficam felizes. Nesta segunda-feira mesmo, eu tinha a anotação de quem veio no culto e telefonei para a pessoa. Era quase 6 e pouco da tarde da segunda-feira. Eu liguei. Deus abençoe pela sua presença ontem no culto. E me apresentei rapidamente. E eu disse, se o senhor precisar de alguma informação, estamos à disposição. Ele disse, estou agora mesmo, nesse momento,
levando a minha adolescente para o ensaio da sede. Que maravilha, que bênção, não é? Me surpreendeu que numa visita só, este homem tomou essa decisão. E sabe onde ele congregava? Morando aqui em Pindamonhangaba. Vocês não vão acreditar. Ele congregava em Itatiaia. Itatiaia. E trabalha em São José dos Campos. Trabalha em São José, mora em Pinda e congregava em Itatiaia. Mas agora achou uma igreja. Agora ele achou a casa dele. A casa dele é aqui. Bendito seja o nome do Senhor. E eu acredito, eu confio, eu espero que esse contato que eu fiz fortaleceu a pegada dele entre nós. Você pode agradecer a Deus por isso? E se o outro fizer isso? E se mais outro, 5, 6, 10 fizerem isso? Ele vai falar, meu Deus, que igreja maravilhosa. 10 pessoas me procuraram sobre uma visita que eu fiz. Irmão, nunca é demais fazer o bem. Você pode agradecer ao Senhor, amém? Então, rapidamente, eu passei por essa terceira verdade. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Os eleitos, os escolhidos de Deus, não é? São essas pessoas que despertaram-se para a fé no Senhor Jesus Cristo. E a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, meus irmãos? Mas essa é a terceira verdade. Então, não se preocupe se aquela pessoa que você está evangelizando vai ser um crente firme ou não. Essa preocupação não é sua. Essa preocupação não é nossa, se ele vai ser firme ou não. Você vai ter que evangelizar e discipular. Mas se ele vai se salvar ou não, isso pertence a Deus. Quem salva é Deus. Amém, meus irmãos? Mas nós evangelizamos, nós discipulamos, nós integramos, nós fazemos essas coisas. Isso é a nossa parte. Vamos prosseguir? A quarta e penúltima verdade. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Não basta apenas evangelizar. As pessoas precisam, depois de ter fé em Deus, conhecer a verdade, serem doutrinadas, serem ensinadas, serem discipuladas, porque senão elas vão ser levadas por todo o vento de doutrina. Quantos estão entendendo isso? Amém, meus irmãos? Então, quando nós, agora na fase seguinte, depois da evangelização, temos a pessoa entre nós, integrada na vida da igreja, precisa estar sendo discipulada, ensinada, conhecer a verdade, saber a diferença entre A e B, conhecer, discernir, é muito importante. Veja aí, Filipenses capítulo 4, verso 9, um ou outro versículo apenas, para servir de modelo. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Quantos estão entendendo isso? Olha o que Paulo está dizendo. Não é só manter muito ensino, muita informação. A pessoa precisa ver isso na sua vida. Vou repetir, hein? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém, meus irmãos? Então, neste expediente, que fala do conhecimento da verdade, fala segundo a piedade. O que é piedade? É santidade. É uma vida consagrada a Deus. A verdade, que é verdadeira, ela traz santificação. Quantos agradecem o Senhor por isso? E a santificação é um outro jeito de você medir a igreja. Quando acabar o ano, você não vai somente contar, agora temos mais 10, agora arrecadamos mais 100, agora temos mais isto ou aquilo. Não, você tem outras coisas para medir. Eu vou ler para vocês, para eu não errar.
Olha, coisas que no final de um ano você pode ficar agradecido a Deus. Foi uma conquista que Deus te deu, sabe por quê? Porque você ensinou a verdade, porque você buscou a piedade para os crentes. E quais coisas são essas? Veja se não é verdade. Casais sem conflitos. Você tinha casais na igreja que brigavam a toda hora, ficavam ligando para você, tomavam horas e horas suas para receber conselho. Mas o tempo passou, a verdade foi ensinada, a piedade chegou na vida deles e as brigas acabaram. Você pode glorificar a Deus por isso? Qual é a diferença entre um casal que parou de brigar e aquele novo crente que chegou? É mais ou menos igual. Não tem muita diferença. A alegria é a mesma. Vamos lá. Filhos mais obedientes. De tanto ensinar a verdade, de tanto ensinar a piedade, você alcançou os filhos. Os filhos passaram a ser mais obedientes. Os pais passaram a ser mais amorosos por causa do seu ensino, por causa da piedade, por causa da verdade que você ensinou. Os filhos passaram a ser mais obedientes e os pais mais amorosos. O que mais que aconteceu na sua igreja? Os trabalhadores da sua igreja passaram a ser mais dedicados. E os patrões, os empreendedores passaram a ser mais generosos. Todo mundo ficou melhor no final do ano na sua igreja. Você pode adorar a Deus por isso? Todo mundo vai mudando, vai melhorando, porque a palavra está sendo ensinada. Amém, meus irmãos? Você vê isso na carta a Tito. Fale com as mulheres mais velhas, que ensinem as mais novas. E não podem ser abandonadas. Todos nós precisamos uns dos outros. Amém? O que mais que pode acontecer na igreja? Novos crentes estão sendo integrados, estão sendo discipulados, estão sendo batizados, passaram a contribuir. Glória a Deus por isso. E estão sendo preparados para ser ministros. Isso é crescimento, isto é fruto do ensino da verdade, o fruto da piedade na vida da igreja. Amém, meus irmãos? Para terminar, agora a gente salta deste versículo 1 e vai para o final da carta. Lá no capítulo 3, versos 13 e 14. Ele vai encerrar a sua carta a Tito, dizendo isso. Acompanha com muito cuidado Zenas. Olha aí, que nome lindo para você dar ao seu filho. Zenas, não é? Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Vamos repetir? Para que nada lhes falte. E os nossos, aqueles que estão se convertendo, aqueles que estão vindo a Cristo, aqueles que estão tendo essa nova fé, aqueles que estão sendo santificados, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Tito, o que interessa, Tito, é que o povo da igreja, os que já estão e os que vão chegar, não fiquem infrutíferos, não sejam árvores plantadas no pomar da igreja sem dar fruto, mas que eles sejam frutíferos. Tito, faça de tudo para eles serem frutíferos, para que eles atendam às coisas necessárias. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, eu vou passar para você as queixas de líderes que prevaleciam naqueles tempos e que nós podemos perfeitamente superar com esse conselho de Paulo a Tito. Observe bem 4 tipos de líderes que estavam presentes na igreja daquele tempo e que mereciam este cuidado. Aprendam, não é? Aplicar-se, não é? E todos estes conselhos que nós vimos agora mesmo. Afinal, o que nós devemos fazer para garantir a continuidade do ministério na igreja? Primeiro, Gálatas 6 e 9. Vamos lá?
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A primeira dificuldade que se vê em muitos líderes e ministros, em muitos obreiros, é que eles estão cansados da obra e cansados na obra. Da obra e na obra. Estão cansados. Mas Paulo disse para os Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem. Quantos agradecem a Deus por isso? Estão cansados, estão esgotados, estão muito desanimados e precisam ser despertados pelo Senhor. Mas existe outro tipo. Na 1 Timóteo 5:17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham. Repita comigo: principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Uma segunda dificuldade em certos líderes e ministros chama-se preguiça. Repita comigo: preguiça. São preguiçosos. Preguiçosos. Não estão só cansados, mas são preguiçosos. São iguais aos cretenses. Os cretenses eram preguiçosos. Eram pessoas que amavam o próprio ventre. Só viviam do descanso. Mas não pode ser como os cretenses. Você tem que levantar o ânimo deste povo. Porque os que trabalham na palavra e na doutrina têm que ser honrados de forma duplicada. Você pode agradecer a Deus por isso? Em terceiro lugar, existem obreiros que são descuidados. Veja, Atos 20, 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então, eles facilitam a invasão dos lobos. E estamos cercados desse tipo de gente. Então, se você for um obreiro cuidadoso e não descuidado, você poderá proteger o rebanho. Infelizmente, com todos os seus cuidados, alguns vão de se perder. Não é possível garantir que todos serão como Pedro. Alguns serão como Iscariotes. Alguns serão como outros que a palavra de Deus aponta, mesmo cuidado pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E finalmente, irmãos, não sendo nem cansados, nem preguiçosos, nem descuidados, finalmente, Jeremias 3:15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Uma qualidade que você pode pedir a Deus. Deus te colocou na obra, você é um líder, você ministra na casa de Deus. Senhor, me dá inteligência. Inteligência, Senhor. Eu não posso continuar fazendo do mesmo jeito, que eu vou chegar no mesmo resultado. Eu tenho que mudar o jeito, porque aí os resultados vão ser outros. E Deus abrirá a sua inteligência. Você pode glorificar a Deus por isso? É Deus quem dirige esta obra. Bendito seja o nome do Senhor. Enfim, meus irmãos, eu espero em Deus, com essa abreviada meditação, que você leve para casa um incentivo para ser um homem chamado, uma mulher chamada de Deus, para o trabalho do Senhor, sem preguiças, sem canseira, sem nenhuma falta de inteligência, que o Espírito de Deus continue falando ao nosso coração. Vamos ficar de pé e agradecer o